Bibliologia, quinto capítulo. Estudaremos agora a caligrafia dos manuscritos. A caligrafia dos manuscritos. A caligrafia dos MSS, manuscritos. Havia dois tipos de caligrafia nos MSS. Uncial, escrito de letras maiúsculas e sem separação letras as palavras. Cursivo, letras minúsculas tendo espaço de separação entre palavra. O texto original da Bíblia foi manuscrito, abreviam-se MS. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos, abrevia-se MSS maiúsculo ou MS maiúsculo e o último S minúsculo. Escrita era feita seguindo regras rígidas que demonstram quão sagradas eram as escrituras para os judeus. Alguns exemplos destas regras. Primeiro, devido ao alto preço do pergaminho, às vezes era necessário raspar a escrita de MSS para escrever de novo. Camada assim de palimpsesto, que no grego significa raspado de novo, ou reescrito, termo oriundo da forma latina. Segundo, o pergaminho tinha de ser feito de pele de animais cerimonialmente limpos, e as peles, costuradas umas às outras, com cordões tirados de animais limpos, era um trabalho que devia ser feito por um judeu. Terceiro, cada coluna tinha de ter não mais de 60 linhas e não menos de 48. Quarto, a tinta, feita segundo fórmula especial, era negra. Quinto, o escriba tinha que copiar de um manuscrito autêntico e nunca deveria escrever quaisquer palavras de memória. Sexto, com reverência, tinha que limpar sua pena antes de escrever a palavra Deus, e era absolutamente necessário banhar todo o corpo antes de escrever a palavra Jeová. Sétimo, havia regras estritas a respeito da forma das letras, dos espaços entre as letras, palavras e divisões, a cor do pergaminho, o uso da pena, etc. Oitavo, o rolo tinha de ser revisado dentro dos 30 dias seguintes depois de terminado, ou ficaria sem valor. Um erro condenava a folha. 3 erros encontrados numa folha, só condenava um manuscrito. Por 3 palavras escritas fora da linha, o todo era rejeitado. Nono, cada palavra e cada letra eram contadas, e se uma letra faltava ou sobrava, ou se uma letra tocava na outra, tu era condenado e queimado em seguida. E havia muitas outras regras. Só não tinha sinais de pontuação, que falaremos mais adiante. O tamanho da letra pictográfico na época de Noé 3500 a 2700 a.C. A Bíblia era escrita em pictográficos, desenhada em tábua de barro. O tamanho da letra e seu formato também constituem evidências que possibilitam apurar a data de um manuscrito. O formato mais antigo das letras hebraicas faz lembrar o formato de garfo das letras fenícias. Esse estilo prevaleceu até a época de Neemias, cerca de 444 a.C. Depois disso, passou-se a usar a escrita aramaica, visto ter se tornado a língua falada em Israel durante o século V a.C. Depois do ano 2000 a.C., o Antigo Testamento era copiado com letras quadradas, em estilo aramaico. A descoberta dos rolos do Mar Morto, em Qumran, em 1947 a.C., lançou mais luzes no estudo da paleografia hebraica. Esses manuscritos revelaram a existência de 3 tipos diferentes de texto, bem como diferenças de grafia, de regras de gramática e, até certo ponto, diferenças de vocabulário em relação ao texto massorético. Na época dos massoretas, os escribas judeus que padronizaram o texto hebraico do Antigo Testamento, cerca de 500 a 1000 a.C., os princípios do fim do período talmúdico tornaram-se um tanto estereotipados. Os manuscritos gregos do período do Novo Testamento em geral eram produzidos em 2 estilos, literário e não literário. Sem dúvida alguma, o Novo Testamento era escrito no estilo não literário. Durante os primeiros 3 séculos, o Novo Testamento provavelmente circulava por fora dos canais regulamentares do comércio de livros em geral, por causa do caráter político do cristianismo. Durante os 3 primeiros séculos em que se formaram a Igreja e o cânon do Novo Testamento, várias tradições orais e escritas seguiram as idiosincrasias de intérpretes e das modas da época, criadas pelos escribas. Só a partir do século IV é que se fizeram esforços sérios para revisar os manuscritos.
O estilo das letras usadas nessas revisões e nos manuscritos primitivos é chamado uncial, maiúsculo. As letras eram copiadas separadamente, sem espaço entre palavras e frases. Esse processo lento de copiar um manuscrito foi usado até o século X. Por essa época, o procurado de manuscritos era tão grande, que se desenvolveu um estilo de escrita mais rápido. Esse estilo cursivo empregava letras menores, ligadas entre si com espaços entre as palavras e as frases. A esses manuscritos se atribui o nome de minúsculos, MSS, estilo que se tornou dominante na Era de Ouro da cópia manuscritas, do século XI ao XV. Amém. Fiquem atentos, que breve postaremos o próximo capítulo.